Aleluia. Amém. Glória a Deus. É um prazer, né, enorme. O apóstolo Gleison me ganhou para Jesus Cristo, né? E aí eu comecei a fazer parte desse ministério. Eu conheci o apóstolo, a apóstola. E a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, né? Diante dessa cobertura. O Hamilton era um garotinho e daqui a pouco foi crescendo, né? E aprendendo a palavra. Hoje prega muito, canta muito. E a gente tem bebido dessa unção até hoje, né? Isso é bênção. Pastor Pompeu, pastora Marília, né? Sempre foi uma mãe, sempre foi uma bênção na minha vida. Pastor Pompeu, um amigão também, um grande Deus. Quando eu cheguei na igreja, esse povo já era pastor, já aprendia com eles. Foi bênção de Deus, tá, gente? E só agradeço a Deus pela vida deles. Aleluia. Amém. Foi. A gente orou e ficou assim. É milagre. Eu estava ali no meu lugar e o Senhor me mostrou algumas pessoas sentindo dores. Se você está sentindo algum tipo de dor, fica de pé. E eu quero orar por você, tá? E Deus disse para mim, essas pessoas não podem continuar sentindo dores, porque não vão conseguir prestar atenção na palavra. E aqui já se cantou sobre o nome de Jesus. Gente, eu não sei o que é que você sente quando você ouve falar nesse nome. Porque o primeiro, o meu espírito, há uma confirmação, porque nós somos espírito. E a coisa é tão forte que vem para a carne. Amém? E aí você sente na tua carne palpável. A Bíblia diz que as trevas estremecem, são dissipadas no nome de Jesus Cristo. Quando? A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se curva. É isso que quer dizer? Amém? Ao nome de Jesus todo joelho se curva. Seja lá qual for o problema, seja lá qual for a doença, seja qual for a enfermidade. Amém? Glória a Deus. Quando eu me converti, eu conversando com o apóstolo Gleison, ele me disse, meu filho, para você se firmar, você precisa aprender a palavra. Eu disse, como? Eles têm alguns livros. Eu sei que eu comecei a ler alguns livros, e o terceiro livro que eu li foi o Curar os Enfermos, de T.L. Osborne. E depois que eu li esse livro, eu não podia ver uma pessoa doente na rua, que eu queria orar. Amém? É assim mesmo, é ou não é? Eu não podia ver alguém doente, Por quê? Porque Jesus Cristo é cura. Aleluia. Então, fecha teus olhos aí. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu dou a ordem a essa dor. Larga a propriedade exclusiva de Deus agora e sai. No nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que cura está aqui. Amém? Está em você e manifesto aqui neste lugar. Aleluia. Queria que você fosse comigo lá para Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. O versículo 10 por diante. Aleluia. Deus que é salvação. Aleluia. Êxodo capítulo 14 e o versículo 10. Que diz assim: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. A Bíblia diz que Faraó não queria deixar o povo de Deus sair do Egito. Porque lá ele mantinha o povo de Deus aprisionado, preso, submisso à vontade dele. Só que o que Deus queria é que eles saíssem da prisão, saíssem do domínio de Faraó. E o que acontece? Deus, por diversas vezes, mandou que o povo saísse e o povo estava... E eu disse, minha filha, essa situação que aconteceu, a gente não tem nem o que fazer. Eu disse, olha, Deus, Ele mostrou que é o momento de sair. Agora, amém? Glória a Deus. No momento que você não vê saída, não tem para onde ir, a salvação vai se manifestar agora.
Se manifestou para transformar você. E se manifesta nas diversas situações da tua vida. Glória a Deus. Então eles olharam os egípcios. Levantaram os olhos e olharam o problema. Clamaram ao Senhor, olhando para o problema. Ei, gente, a Bíblia nos ensina a olhar para Cristo, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa. Tem pessoas que olham para o problema e querem clamar a Deus olhando para o problema. Ei, olha para Deus, olha para Jesus. Amém. A Bíblia fala que a serpente de bronze, levantada numa estaca no deserto, era um símbolo, um tipo do que Jesus seria há 2000 anos à frente. E aquilo que era um tipo do que Jesus seria 2000 anos à frente, era capaz de livrar qualquer um que olhasse da morte. Meu Deus. Imagina o verdadeiro. Aleluia. Você olha às vezes, poxa, não tem como eu ser curado dessa doença, porque essa doença, o médico já disse, é um problema que não tem como ser curado e há tratamento, mas nunca de fato tem um fim e leva à morte, não sei o que. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Está vendo essa doença que você passou, ou que alguém passou? Jesus, ele tinha sobre ele essa doença e todas as doenças da humanidade. Estava sobre ele. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11, que o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita no seu corpo mortal. Como foi que ele levantou o corpo morto de Jesus? Aquele que foi morto com todas as doenças. Meu Deus. Aleluia. Jesus, ele levou sobre ele todas as doenças e todas as enfermidades, e o Espírito Santo não viu problema em ressuscitar aquele corpo. E a Bíblia diz que esse mesmo Espírito Santo habita no teu corpo. Meu Deus. Uau. Glória a Deus. Eu não vejo problema com a doença. Eu tenho o Espírito Santo. Eu vejo um problema para a doença. Amém? Glória a Deus. Há uns dias atrás eu fui entrar no hospital e eu disse, diabo, pega tudo que é teu. Eu acabei de chegar. E eu não venho só. Amém? Isso vai sair todos os demônios de um quarto, de outro, enfermidade, doença, sai tudo. Meu Deus. Glória a Deus. Versículo 11. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto, porque nos fizeste isso, tirando-nos do Egito. Eles não havia sepulcro suficiente. Foi para isso que nos trouxeste para cá, para morrer aqui, não podia ter morrido lá. Ei, consciência de morte. Consciência de morte. Eles estavam conscientes da morte e não da vida. Deus falou palavras de vida para ele, mas eles não atentaram para as palavras de vida, mas para as circunstâncias de morte. Você não está em Cristo para olhar para as circunstâncias de morte. A Bíblia diz que o justo vive da fé, olhando firme para Cristo, que é autor da fé. Amém. Glória a Deus. Versículo 12. Não é isso que dissemos, não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles queriam continuar como escravos. Por quê? Porque como escravos não tinham medo do que os egípcios podiam fazer com eles, do que fugir e continuar andando com medo do que os egípcios poderiam fazer contra eles. Essas pessoas não conheciam o amor. Eles não conheciam Deus, que Deus é amor. Porque conhecendo Deus você não tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo. A Bíblia diz que o nosso fundamento é o amor. Então se você tem medo de alguma coisa, se alimenta da fonte que é o amor. Para que o medo seja exterminado. Deixa eu te dizer outra coisa, o medo não te pertence. O medo é externo que quer entrar. Você não pode permitir que ele entre em você, porque teu corpo
já está habitado. E teu espírito já é um com o espírito dele. Não tem espaço para o medo. O medo pertence ao diabo. E Deus é o próprio amor. Amém? Se alimenta da fonte que é o amor. Para que não haja nenhum tipo de medo. Glória a Deus. Precisa saber que Deus te ama. Amém? Se você é um pai e uma mãe, você sabe. Se alguém tocar no teu filho, meu Deus. Seu filho tem que estar ciente que se alguém tocar nele, você vai tomar a frente. Ele tem que saber que Deus é muito mais do que o que você é. Aleluia. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha problema. Pode lançar. Não tem problema. Amém. É por isso que Daniel não teve problema. Não tem problema. Ei, e aquelas pessoas viviam numa aliança inferior. Levantaram coisas que eram um tipo do que seria Cristo. Imagina se eles vissem o verdadeiro, hein? A Bíblia diz que aqueles homens não tinham medo da morte, lá em Hebreus capítulo 11. Eles quiseram a morte. Meu Deus. Eles não tiveram sua vida como preciosa, mas o evangelho como precioso. Você já tem tudo o que você precisa. O evangelho é o tesouro. Aleluia. O evangelho é o verdadeiro tesouro. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. 14. Eles queriam viver como servo. Versículo 13, perdão. Moisés, porém, disse ao povo: não temas. Era alguém que tinha um conhecimento maior do que o povo. Então sabia que em Deus não há medo. Não temas. Ficais descansados. Ficais quietos. O evangelho se trata de descansar. Porque Isaías 64, versículo 4 fala que nunca se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, ficais descansados, quietos, e vede o livramento, que é a mesma palavra para salvação, e veja a salvação do Senhor. Olhe para onde? Para a salvação. Essa palavra é a mesma palavra para Yeshua, que quer dizer Jesus. Olhai para Jesus. Veja Jesus, que Deus vai levantar. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Quando Deus levantou Jesus, meu amigo. Coitado do diabo. Livramento do Senhor que hoje vos fará. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Sabe o que Moisés disse? Ficais descansados, porque Deus vai levantar a sua salvação hoje, e os inimigos que vocês estão vendo hoje, nunca mais verás. A Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Jesus Cristo é a vida. Sabe como foi que Jesus derrotou seus inimigos? Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ele trouxe todos eles para Ele mesmo. Ele é a vida que dissipa a morte. Tudo que é morte, Deus colocou em Jesus. Porque Deus sabe que Jesus era uma bomba para destruir todo o mal. Então Deus pegou tudo que não prestava e colocou em... Glória a Deus. Então o que é que eu faço? Lançai sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Faz como Deus, lança sobre Jesus. Glória a Deus.
Versículo 14. O crente precisa saber disso aqui todo dia. O Senhor pelejará por você, batalhará por você, guerreará por você, lutará por você. E vós vos calareis. Em outras palavras, Moisés quis dizer: cale a sua boca. Deus, Ele é o Senhor, e Ele luta por você. É por isso que a Bíblia diz: se Deus é por nós, quando você sabe que Deus luta por você, não tem por que temer. Deus nunca perdeu uma batalha. Ei, deixa eu dizer aqui para você: Deus nunca perdeu uma batalha. E eu lembro de uma pregação: não será na batalha da sua vida que Ele vai perder. Glória a Deus. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés. Quem falou foi quem? O Senhor. Aquele mesmo que Jesus disse para Pedro: Pedro, vai lá no portão de Jerusalém, do lado direito, e tem alguns jumentos amarrados. Traz para mim, não um jumento que alguém já montou. Zero. Traz um jumentinho que ninguém nunca montou. E ele disse: Senhor, e se alguém falar alguma coisa, diga que o Senhor mandou buscar. E aí vai lá Pedro, e chega lá, está desamarrando. Daqui a pouco, o cara que achava que era dono disse: vai fazer o quê? Ele disse: o Senhor mandou buscar. E ele não disse mais nada. Mais nada. O Senhor mandou buscar. O dono. O dono. Você entregou a sua vida a quem? Você recebeu a vida de quem? O dono. O dono. Tem que saber que Jesus é o teu dono. Enquanto você tenta viver, é um desastre. Deixa o teu dono viver por você. Você, como criança, não sabe viver, mas Jesus sabe viver a vida dele. Amém? Glória a Deus. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ei, Moisés, não é hora para clamar. Eu dei uma palavra, vai, segue em frente, vai-te embora. Leva o povo, é para andar, é para seguir em frente, siga no caminho. Amém. 16. E tu levanta a tua o quê? Vara. A vara é uma madeira. Levanta a cruz. Levanta a tua vara, estende a tua mão. Deixa eu te falar algo sobre mão. Gente, para pegar a vara, era assim. A mão, ela vem em conjunto com o braço. Isaías 53 fala assim: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Não havia beleza nele, como raiz de terra seca. Estava falando de Jesus. Jesus é o braço do Senhor, que quer dizer a força, o agir, aquilo que opera, aquilo que faz. Eles pegam a vara e levanta com a tua mão. É por isso que diz que Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Jesus. A Bíblia diz que foi o braço de Moisés que levantou a vara. Não a vara que levantou o braço de Moisés. Não foi a cruz que levantou Jesus. Porque em Hebreus capítulo 1 e o versículo 3 fala que Ele sustenta todo o universo. Jesus estava segurando a cruz. Porque Jesus é maior que a cruz. É por isso que Ele venceu. A terra não sustentava aquele corpo que andava. Ele sustentava a terra e sustenta. Então o braço de Moisés, tipificando Cristo, levantou o madeiro. Porque a cruz erguida, para que todos vissem um espetáculo público, a salvação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
estende a tua mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Divide-o. Água para um lado e água para o outro. A Bíblia tem Antigo e Novo. E a palavra por Jesus no capítulo 3 de João é tipificada como água. As primeiras águas e as últimas águas. A antiga aliança e a nova aliança. E o povo no meio. A madeira que Moisés ergueu estava no meio. A cruz aqui. Antes da cruz águas. Depois da cruz outras águas. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Sabe o que Deus fez? Eles são ruins, vai ficar pior. Só para ir atrás. Aí você vai ver o que vai acontecer. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Veja, Deus não disse que seria glorificado pelas ações de Faraó. Mas seria glorificado em Faraó. Porque o que foi que aconteceu com Faraó? Você já sabe. Ele morreu. Ele foi dissipado. Seu exército foi dissipado. Seus cavalos foram dissipados. Faraó perdeu e seus cavaleiros foram dissipados. Amém? Então Deus foi glorificado na derrota do teu inimigo. Deus é glorificado na derrota do teu inimigo. Ah, essa doença é para a glória de Deus. Gente, doença não glorifica a Deus. Deus não tem isso. Amém? A glória de Deus é a cura sobre a doença. Ah, estou passando por um problema para a glória de Deus. Gente, o problema não é a glória de Deus. A glória de Deus é a vitória em meio ao problema. Amém? Glória a Deus. Versículo 18. Quem lê para mim bem alto aí o 18? Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó. Quando? Quando? Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de... Meu Deus. Aleluia. 19. Então o anjo de Deus, meu Deus, o anjo de Deus que é diante do exército de Israel, retirou-se por si atrás deles. Também a coluna da nuvem se retirou de diante deles e colocou-se atrás. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, gente. A Bíblia diz que o anjo de Deus, que todo anjo que aparecia na antiga aliança era tipo de Cristo, estava na frente do povo, guiando o povo. Quem é que guia o povo? Jesus. Quando ele soube que os cavaleiros de Faraó vinham atrás do povo de Deus, meu amigo, o anjo de Deus agora foi para trás. E quando o anjo foi, na mesma hora, a nuvem veio. Deixa eu te explicar algo sobre a nuvem. Ela estava sobre o anjo. Sobre o anjo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Aquela nuvem representava o Espírito Santo. Então, quando o anjo que representava Jesus foi para trás do povo, porque os inimigos vinham atrás, a Bíblia diz que a nuvem veio também. E agora não tinha mais para ninguém, meu amigo. Estava o anjo e a nuvem sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. O anjo e a nuvem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o anjo de Deus que ia diante dos exércitos de Israel se retirou-se por trás deles. Também a coluna da nuvem se retirou-se de diante deles, se pôs por trás. Versículo 20. Ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escurecida para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite esses e aqueles não puderam aproximar-se. Então, para os inimigos, ela escurecia. Para o povo de Deus, ela clareava. Luz para o povo.
Para os inimigos, escuridão. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, os soldados que jogaram eles foram queimados. E eles? O mesmo fogo que era livramento para o povo de Deus, era destruição para quem não era. O fogo do céu e o do inferno não são diferentes, porque foi feito por quem? Só que para você é livramento. Para o diabo é destruição. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fogo caiu sobre Sodoma, todos foram destruídos. Fogo caiu em Atos capítulo 2, línguas vieram, poder vieram. Meu Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Você declara sobre uma pessoa que está com um espírito maligno que desce o fogo, e é o fogo de Deus, e o demônio é queimado. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. A nuvem era escurecida para aqueles, e para eles clareava, de maneira que em toda a noite esses e aqueles não puderam aproximar-se, para que os inimigos não conseguissem alcançar o povo de Deus. Você é protegido pelo Espírito Santo. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o... Essa mão, hein? Mão forte. Estendeu a mão sobre o mar. Meu Deus. Estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. Águas foram divididas. O vento veio. O vento veio. Meu Deus. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O vento veio. A Bíblia diz que o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz. Também é um tipo do Espírito Santo. O vento de Deus é Deus. É o agir de Deus. E o vento veio. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em mar seco, e as águas lhes foram como qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram por trás deles até o meio do mar. A Bíblia diz que Jesus é o centro de tudo. Com todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Empurrou-lhes as rodas dos carros e fê-las andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra o Egito. Que foi o que os inimigos disseram? Ei, o negócio complicou aqui, a coisa ficou difícil. Fujam, vamos fugir, vamos correr, vamos sair daqui depressa, porque o Senhor luta por eles. Vamos fugir daqui, porque o Senhor luta por eles. Contra nós. Gente, até os inimigos perceberam isso. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo sabe o que muitos crentes não sabem: que Deus luta por você. O diabo sabe que você tem um nome que é sobre todo nome. E se você utilizar esse nome, ele sabe que ele tem que se curvar por causa do nome de Jesus. Os discípulos voltaram em Lucas capítulo 10, versículo 17, disseram: Senhor, no teu nome até os demônios se nos submetem. Eles não se alegram com isso não. Se alegra porque seu nome está no livro da vida. Ei, salvação é maior que isso. Isso aí é fichinha. Isso aí é coisa pequena. O diabo é coisa pequena.
A salvação é maior. A obra de Cristo é maior. O que Cristo fez é maior. O que foi erguido é maior. Glória a Deus. Quando você anda nas alturas com Deus, você nem percebe o diabo. Amém? Porque você está numa posição acima. Cristo te colocou lá, Efésios 2:6. Te fez sentar nele. Cristo é o trono, ele é a justiça de Deus. O trono é a justiça e a justiça é o trono. Cristo Jesus. Você está nele e ele em você. E quando isso foi feito, foi para que nada pudesse te paralisar, nada pudesse te afetar, nada pudesse te danificar, para que você pudesse viver a vida dele, para que ele pudesse viver a vida dele em você. Amém. Aquilo que você nunca conseguiu viver, Cristo pode. Deixa Cristo viver em você e ele pode. Ei, eu quero que minha família seja salva. Deixa Cristo lá dentro dela. E aí todos serão salvos. Eu quero que tal pessoa seja curada. Deixa Cristo agir através de você. E aí todos são curados. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o acampamento dos egípcios e empurrou as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Deus deixou eles chegarem no meio, para que eles não tivessem como sair. Amém? Vocês vão entrar, só não vão sair. Vocês oprimiram o meu povo. Vocês machucaram o meu povo. Vocês encurralaram eles. Sabe o que foi que Deus disse para Paulo? Por que você me persegue? Paulo perseguia quem? A igreja. E Deus foi lá ter com ele. Por que você está me perseguindo? Você perseguiu, você matou os crentes. Agora você vai fazer o seguinte: vai sofrer por esse nome que você persegue. Agora quem vai pregar é você. Quem vai apanhar agora é você. E você vai ter prazer nisso. Você vai querer isso mais do que tudo agora. Sabe o que Deus faz com aquelas pessoas que te afrontam? Deus salva eles. E faz ele ser um crente mais chato que você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Retornou a sua força ao amanhecer. Porque um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhã. A palavra amanhecer é a palavra luz. É a mesma palavra para luz, para revelação. Quando a revelação chega, a luz chegou. Quando a luz chega, a vitória é impetrada. Amém? Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do... Quem foi que derrubou os egípcios? Quem? O Senhor. Quem foi que bateu neles? O Senhor. O povo de Deus fez alguma coisa? Quem foi que fez? Quem foi que lutou? Por que você quer lutar com sua força? Foi Deus quem fez. Foi Deus que feriu eles. Foi Deus que derrotou. Foi Deus que precipitou eles. Porque existia uma vara erguida com um braço forte. A cruz de Cristo, ela foi cravada. E há um documento que prova isso. Há um documento legal. O nome disso aqui é testamento. Um documento legal que prova que uma cruz foi erguida e que Cristo Jesus estava lá. E os inimigos foram derrotados. Ei, eu tenho uma boa nova para você. A doença foi precipitada. A enfermidade foi precipitada. A morte foi precipitada. A miséria foi precipitada.
Teus problemas estavam na cruz. E Jesus, sabe o que foi que ele fez? Ele venceu. Fica de pé. Diga assim: meu Jesus, ele venceu. Eu queria chamar minha esposa aqui. Pode chamar ela para cantar uma música, apóstolo? Vem aqui, minha esposa. Jesus, ele venceu. Eu queria que ela cantasse uma música que eu gosto muito. Alguns aqui vão conhecer, mas você que não conhece, você sabe do nome de Jesus e vai funcionar com você. Diga assim: meu Jesus, ele venceu. O nome é Jesus. Meu Jesus, ele venceu. Feche teus olhos. Lembra de todos os problemas que tem te rodeado. Levanta a tua mão e diz assim: meu Jesus, ele venceu. Ele pelejou por mim. E ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Glória a Deus. Sabe o que foi que ele disse? Anunciai a minha morte até que eu venha. A morte de Jesus para nós é vitória. Alguns olham aqueles filmes da morte de Jesus e choram por tristeza. Não há problema desde que você chore alegremente. Aquilo ali não foi para a tua derrota, foi para a tua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Escuta essa canção. Enquanto você está estudando essa canção, eu vou orar por você, para que você venha dar testemunho aqui durante a semana de coisas que vão acontecer na tua vida. Eu não gosto de perder a oração. Eu oro ciente de que Deus peleja por mim e por você. Ore cantara labla forque amacara babá. Aleluia, aleluia. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Aleluia. Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Aleluia. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Neste mundo ou além, este nome traz o bem. Este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Paulo, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome de Jesus, o nome é
Jesus. Meu Deus! Meu Deus! O nome é Jesus. O nome é Qual é o nome? Jesus. Qual é o nome? Jesus. Qual é o nome? Jesus. Jesus. Comece a falar aí, qual é o nome? Qual é o nome? Jesus. Qual é o nome? Jesus. 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 O nome é Jesus. O nome é Jesus. Eu duvido que você declare esse nome no lugar e o lugar não seja transformado. Shekarablaforkeamadash.